Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Olá, bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Nosso convidado de hoje é o Alisson Guedes. Ele é nutricionista do Hospital de Clínicas de Itajubá. Ele falará sobre o papel da nutrição no enfrentamento do Covid-19. Olha, eu falo que tudo tem que ter uma equipe multidisciplinar para poder enfrentar esse bichinho danado. Deixa eu dar bom dia aqui para o Alisson Guedes. Bom dia, Alisson. Bom dia. Bem pertinho aqui, ó, Alisson. Pode ir bem pertinho aqui, ó. Quanto mais pertinho você colocar aqui, legal. Ô, Alisson, mas vamos conhecer você? Sim, claro. Você é de onde? Como diz o mineiro, é filho de quem? Filho de quem? Fala bem pertinho, Alisson. A minha família é de Ouro Fino, aqui no sul Ouro de Minas Fino. mesmo, lá na terrinha do Menino da Porteira. Meu pai se chama Carlos, minha mãe Rosa. A gente cresceu lá, eu e meus irmãos, na zona rural lá, e acabei terminando aqui em Itajubá para fazer a residência multiprofissional em nutrição, e após o término da residência, a especialização na área hospitalar, aí eu continuei trabalhando lá no HCI. Você fez o curso de nutrição onde? Fiz o curso lá em Ouro Fino mesmo, numa faculdade que se chama ASMEC. Ah, tá. Aí você foi fazer a pós-graduação? Pós-graduação, aí, que é o Aí aperfeiçoamento. você fez ontem. Eu fiz aqui no Hospital de Clínicas de Itajubá. Aqui mesmo. Ali tem um programa de residência na área de nutrição, então Quanto tempo, Alisson? 2 anos de 2 especialização. anos. Aham. E aí casou de você ficar no nosso Hospital de Clínicas. Sim, assim que eu terminei a residência, eu já iniciei como nutricionista ali. Ah, muito bem. Bom, gente, agora já conhecemos o Alisson Guedes. Quero lembrar que o programa HCI Saúde é uma criação do meu eterno patrão, Sebastião Reira, e o doutor Rodolfo Cardoso, diretor-geral do Hospital de Clínicas de Itajubá. O objetivo é levar à comunidade de Itajubá e microrregião temas relacionados à saúde e bem-estar, mas sempre com respaldo científico. Bom, mas vamos falar aqui, Alisson, qual o papel da nutrição na prevenção do Covid-19? Vamos lá, então. O nutricionista em si, ele tem que agir conforme a ciência, e a ciência tem vindo aí que comprovadamente previne o Covid-19, são as medidas que já estão sendo tomadas, que é o distanciamento social, utilização de máscara, evitar aglomerações, higienização das mãos, né, principalmente em ambientes públicos, se tocar superfícies, não encostar no olho, encostar no nariz, são as principais medidas. O nutricionista, ele contribui divulgando essas informações, que são informações comprovadamente científicas, né, e desmitificando as que não são comprovadamente científicas, porque relacionado à alimentação em si, não existe um alimento que previne a contração, você contrair um vírus. Certo. A alimentação, ela consegue fortalecer o seu sistema imunológico para combater depois a patologia. Para o enfrentamento da doença. Para o enfrentamento da doença, exatamente. Existem os macronutrientes, que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas, que têm que ser ingeridos equilibradamente. Lipídios e carboidratos são fontes de energia para o nosso corpo. Proteínas também fornecem energia, mas também são constituintes das células. Os alimentos que contêm esses nutrientes, Alisson? As proteínas, elas geralmente vêm de carnes, ovos, leites, que são os de origem animal. De origem vegetal, um dos principais é a soja, que contém bastante proteína, uma proteína biodisponível, que tem uma bastante absorção intestinal. Então, esses alimentos que contêm uma grande fonte de proteína, que é importante a gente consumir, que fazem com que o nosso sistema consiga multiplicar as células. O nosso sistema imunológico são células de defesa, então a gente necessita desses macronutrientes. E o principal de todos, macronutrientes, é a água, a hidratação.
A maior parte do nosso organismo é formado pela água. E é dentro da água que acontecem todas as reações metabólicas do nosso organismo para a formação de célula, formação de sistema imunológico, formação de energia. Então, sem a água, sem uma hidratação adequada, nosso organismo não vai conseguir ter um bom funcionamento. Então, o mais importante de todos desses macronutrientes é a hidratação. Alisson, você falou aí na soja, mas é tão difícil... eu vou falar até o brasileiro, né? Consumir a soja. Como é que faz para a gente colocar no nosso cardápio a soja? Então, a soja, existem várias maneiras de se adquirir a soja. A gente pode adquirir ela em grãos, em farinha. Tem um produto que se chama proteína texturizada, que é em flocos, que a gente pode misturar ela, substituir a carne moída por essa soja texturizada. Ela fica com a característica bem parecida com a carne moída. A gente faz com o molho e coloca no macarrão, por exemplo. Fica ali uma proteína vegetal com o macarrão para a gente fazer a nossa alimentação. Tem uma fonte de carboidrato e uma fonte de proteína ali na mesma alimentação. Mas onde a gente encontra, Alisson, para comprar? A gente encontra em mercados, vários mercados. Vende, olha, vende. Gente, não sabia desta, não. Alisson, existe algum fator de risco relacionado ao Covid-19 e nutrição? Sim. Além desses macronutrientes, existem os micronutrientes, que são muito importantes. Eles participam de todas as reações metabólicas do nosso organismo. A falta desses micronutrientes para conseguir que o nosso organismo funcione adequadamente também é um fator de risco. A vitamina C, por exemplo, que participa do processo de criação de células imunológicas, a deficiência desse micronutriente vai fazer que a gente tenha um pouco menos de células imunológicas no nosso organismo. Consequentemente, a gente não consegue... combater o vírus, qualquer tipo de vírus, quando ele tenta acometer a nossa saúde. A vitamina A, um exemplo aqui, só retornando à vitamina C, um exemplo de alimentos que contém vitamina C, acerola, limão, laranja, morango, brócolis. Então, são alimentos aí que a gente pode incluir na nossa alimentação diária para a gente ter essa fonte de vitamina C diariamente. Todo dia eu não preciso consumir o mesmo alimento, a gente pode ir diversificando. A vitamina A também participa esse processo de constituição das células do sistema imunológico. A gente encontra ela em alimentos alaranjados, cenoura, laranja, mamão, goiaba. Ômega 3 é um importante nutriente que evita o fator inflamatório. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho o que é o fator inflamatório no Covid em si, mas é um alimento que é importante a gente consumir, que é um alimento anti-inflamatório. Alisson, você está falando em vitamina... E eu ando percebendo que muitas pessoas, ao fazer exame de sangue, é detectado a ausência da vitamina D. Por que ela é essencial? A vitamina D, um estudo bem recente, demonstrou que a suplementação com vitamina D, as pessoas que não conseguem ingerir uma quantidade suficiente, é um fator importante também no combate ao Covid-19. A vitamina D ela é essencial, além dessa questão, para a formação dos ossos, manutenção dos ossos no nosso organismo. Então, numa posterior idade, terceira idade, quando você tem uma vida toda com deficiência de vitamina D, o risco de você ter uma doença óssea lá no final de vida, quando você chega na terceira idade, é muito grande. É ausência de ferro? Eu vou falar. O micronutriente ferro é um outro micronutriente. Aí a ausência do ferro no organismo é mais a questão respiratória, que o ferro, ele, junto com a hemoglobina, ali, transporta o oxigênio para todo o nosso organismo. A vitamina D, ela participa da síntese óssea mesmo. Tá. A minha irmã mora em Curitiba. E quem mora no sul não tem esse sol maravilhoso que nós temos aqui. Então, eles têm que compensar tomando a vitamina D. Também tem a questão do tecido adiposo, que impede também a conversão da vitamina D pelos raios ultravioletas aí do sol. Então, uma pessoa, quanto mais a tecido adiposo tem no organismo, menor a conversão de vitamina D no organismo. Então, mesmo que a pessoa tome sol, às vezes ela apresenta alguma deficiência de vitamina D. Olha aqui. Falando em Curitiba, o Wendel lá de Curitiba.
Bom dia a todos os amigos da Futura FM. Com muita gente está trabalhando em casa devido à pandemia, que é o caso dele, percebi que o estresse do trabalho nos faz aumentar o consumo de alimentos, até porque os alimentos estão ali do ladinho deles, né? O que o Alisson nos indica comer quando a ansiedade bater e nos ajudar a evitar ganho de peso. Exatamente. Um dos problemas aí que a população vem enfrentando é ficar em casa e não comer. Esses processos de ansiedade que essa rotina gera. E quando gera esse processo de ansiedade, algumas pessoas tendem a se alimentar mais, que é o caso dele. O que a nutrição em si, toda a literatura recomenda a gente criar hábitos. Por mais que a gente esteja em casa, a gente vai trabalhar, a gente muda de cômodo, trabalha naquele outro cômodo, a gente entende que a gente está lá para trabalhar. O horário de almoço a gente faz como se a gente estivesse fazendo no ambiente de trabalho, os horários de refeições. E fazer essas refeições num ambiente agradável, não ficar em frente de TV, não ficar ouvindo rádio, só hoje, né, que vocês podem ficar ouvindo rádio. Almoçar junto com a família, ter conversas saudáveis. Esse é um ambiente ideal para a gente fazer as refeições, que evita esse estresse, evita essas questões de ansiedade ao longo do dia e evita a gente ficar dando essas beliscadas. Mas e se mesmo assim, Alisson, a pessoa, não, eu quero comer alguma coisa para compensar essa minha solidão aqui da minha sala? Então, eu como nutricionista, se você está com vontade de comer, você tem que comer, você tem que se alimentar. O bem-estar não é só um bem-estar físico que a gente tem que sentir um bem-estar emocional também. Mas aí a pessoa engorda. Então, o ganho de peso, aí é uma outra questão. Aí vai ser relacionado ao bem-estar físico. A gente tem que ter um equilíbrio aí entre bem-estar físico, mental e social para a gente ter uma vida saudável. Mas algum alimento que ele possa ingerir nesses momentos que não tenha tanta caloria? Sim, então, alimentos que ele pode ingerir nesses momentos que tem que se tornar hábito. Mesmo que se ele ingerir de forma correta, nos horários corretos, ele vai evitar o ganho de peso. Principalmente nos intervalos das grandes refeições, são frutas. Frutas? Né? Principalmente as frutas que têm bastante fibra. Então, são mamão, banana, maçã, pera. Então, esses alimentos são bastante recomendados. Não é nenhum sacrifício, né? Não. Ô, Alisson, e essas barrinhas que muitas pessoas compram de cereais, elas funcionam? Essas barrinhas, na verdade, a indústria acaba mesmo enganando a população. É muita caloria e pouca quantidade. Então, seu organismo ele entende que você comeu pouco, mas você ingeriu muita energia. E aquilo, se você não estiver necessitando daquela energia, ela vai se acumular. E a energia acumulada no nosso organismo se acumula em forma de gordura. Olha só. Então, tá. Terapia nutricional no paciente com diagnóstico confirmado de Covid. Pronto, você está com Covid. E aí? Alimentação especial? A gente vê aí a diferenciação das pessoas relacionadas à alimentação, principalmente a mudança de paladar de quem está internado lá. Então, a pessoa tem uma mudança brusca no paladar, começa a sentir gostos que não existem, ou perde o paladar, que é o mais comum. A pessoa normalmente aí come porque sabe que tem que comer, mas a equipe de nutrição lá que trabalha na unidade respiratória passa, conversa com ele, a gente vai elaborando umas estratégias, mudando a alimentação para que essa pessoa consiga se alimentar de forma adequada e se hidratar de forma adequada também, durante a internação do paciente que não está crítico, que é os pacientes que conseguem se alimentar via oral com a consistência da comida adequada. Tá. Aí você recomenda alguma coisa para quem está em casa agora com o Covid preocupado? Então, para quem está com o Covid, ter uma alimentação diversificada, bastante colorida, para ingerir todos os nutrientes necessários para a produção da nossa célula imunológica, que vai combater o vírus, que não existe medicação que combata o vírus, só combate os sintomas. Então, é o nosso próprio organismo que vai combater o vírus. Então, uma alimentação diversificada e equilibrada é a melhor opção para quem está com o Covid em casa. No hospital, o paciente ficou crítico, necessita de outras vias de alimentação. Um exemplo, que é o que mais tem, é a sonda nasointeral, que se passa uma sonda pelo nariz até o início do intestino,
para a gente conseguir suprir as necessidades nutricionais desse paciente, ele não ter uma perda de peso, não ter uma perda muscular, não ter uma perda aí no metabolismo que vai fazer com que ele tenha sequelas pós-Covid, né? Antigamente, essa era a principal função do nutricionista dentro da unidade de terapia intensiva. Hoje em dia, já se sabe que a nutrição tem um papel fundamental, inclusive no tratamento das patologias dentro da UTI, auxiliando na resposta inflamatória. O COVID aí, o vírus do COVID, ele causa uma resposta inflamatória exacerbada nos pacientes, que é de difícil controle, e a nutrição ela tem um papel fundamental no controle dessa resposta inflamatória. É um estudo que foi publicado recentemente pela ESPEN, que é uma sociedade da Europa que engloba médicos, enfermeiros e nutricionistas que atuam com terapia nutricional, divulgou o estudo aí que a terapia nutricional, quando ofertada de maneira adequada, diminui até 55% o número de mortes em unidades de terapia intensiva de COVID. Então, dada a tamanha importância da terapia nutricional aí nesse paciente crítico. A terapia nutricional é só lá pegar a comida e colocar pela sonda. Então, a gente tem que avaliar aí o paciente, parâmetros bioquímicos, parâmetros respiratórios, hematológicos, os parâmetros clínicos e sintomas para a gente instituir lá um programa de nutrição para esse paciente individualizado, que seja de acordo lá com a característica desse paciente, para que ele consiga combater aí o vírus e melhorar durante a internação. Então, a alimentação do paciente com Covid-19 merece uma atenção especial antes e depois. Antes, durante e depois. Antes, durante e depois. Por falar em antes, eu venho lendo alguns atletas, ex-atletas, até campeão, aquela Fortaleza, e adquirir o vírus. Não tem uma explicação para isso. Então, é como eu disse, o vírus em si não existe um medicamento, não existe nada que vai impedir de você adquirir esse vírus. Mas a gente acha que por ser o atleta não vai pegar. Não, se ele não fez as medidas de isolamento, todas essas questões, usou máscara, higienização das mãos, ele pode pegar. O que acontece é que algumas dessas pessoas que são atletas se alimentam de maneira adequada, têm uma atividade física, têm uma vida saudável, e o vírus não vai vir tão forte quanto viria numa pessoa que não pratica atividade física, não se alimenta de maneira saudável. Então, ele tem uma vantagem aí que o organismo dele vai conseguir combater esse vírus de uma maneira melhor. Ok. Bom, a Márcia Silva está por aqui, Rutinelli, deixa eu ver. Dirce Guimarães, parabéns, interessante essas explicações. Realmente, a gente precisava ouvir um nutricionista, que a gente acha que não é bem por aí. Agora você explicando o papel de vocês, nutricionistas, papel fundamental. A Dirce está lá em Piranguinho também, mandando um abraço para nós. E para a gente encerrar, nutrição em época de isolamento social. Então, foi exatamente a pergunta que o nosso amigo fez lá no início, né? Isolamento social, ficar mais em casa, consequentemente, desperta aí um pouco de ansiedade, a gente desconta na alimentação. Desconta. Seguir aí uma rotina diária, estabelecer limites, estabelecer horários, optar por produtos saudáveis, orgânicos, que vá menos agrotóxico, evitar industrializados, se hidratar bastante, diversificarem muito na cor dos alimentos, não ficar sempre no mesmo. E, consequentemente, a gente vai descobrindo sabores novos. Com esses sabores novos, a gente vai se apaixonando por novos alimentos. E depois a gente acaba criando uma rotina saudável que vai só ter um benefício para nós mesmos. Fruta sempre depois do almoço, durante a tarde. A recomendação, pelo menos 3 frutas ao dia aí. Entre café da manhã e almoço, 1 unidade. Entre o almoço e o jantar, 1 unidade. Após o jantar, 1 unidade. Recomendação mínima. Se consumir mais que isso, sem problemas. Vamos falar um pouquinho rapidinho do café da manhã. Sim. O brasileiro não toma um café da manhã. Eu falo por mim, gente, um cafezinho assim, rapidinho. Não tem aquele hábito de alimentar bem.
Dizem que é um grande erro, né? Sim, o café da manhã é uma das principais refeições, é considerado uma grande refeição. Então, a gente tem que se alimentar de maneira adequada, com fonte aí da maioria dos nutrientes. Quem toma só o cafezinho preto ali está tomando só um pouquinho de energia ali e um acelerador do metabolismo para dar uma acordada e deixa os outros nutrientes aí de lado. A gente só vai consumir esses alimentos aí posteriormente. O pãozinho é bom? Bom, o pãozinho é uma boa opção. O café com leite é uma boa opção, tem uma fonte de energia, uma fonte de proteína aí logo de manhã, então é uma boa opção. Uhum. Nos Estados Unidos é bacon e ovos mexidos. Nem pensar? Então, é uma boa opção também, dependendo do histórico aí da pessoa que vai consumir. Se a pessoa é uma pessoa que tem uma eutrofia nutricional, não tem nenhuma doença cardiovascular, se o bacon estiver livre de gorduras, e como é o bacon lá nos Estados Unidos, pode ser uma opção, ter uma fonte de proteína aí de manhã, né? Mas necessariamente precisa incluir o bacon. O ovo aí é uma boa opção. A gente fazer um ovo aí com legumes mexidos fica uma boa opção no café da manhã também. Que coisa boa. Bom, quero agradecer muito você, Alisson Guedes. Que bom poder te ouvir, saber um pouquinho mais sobre a nutrição, que, de repente, eu puxei um pouquinho também para o nosso dia a dia, né? Um abraço com muito carinho e até a próxima, se Deus assim permitir. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui um pouquinho sobre a nutrição e a nutrição no enfrentamento do Covid-19 aí para todos. Muito obrigado. Vamos despedir. Um abraço para vocês com muito carinho, que acompanharam o programa HCI Saúde, se Deus assim permitir, na próxima terça-feira, às 11h40, aqui na Futura FM. Tchau, tchau. Relojoaria Nishimura.